Bom dia, eu me chamo Clarissa Sommer, atuo como historiadora no Arquivo Público do Estado e estou juntamente com meu colega Rodrigo Weimer, iniciando nesse momento a entrevista com o senhor Antônio Carlos Pacheco Padilha, membro do GT de Segurança, que faz parte da estrutura de combate à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para iniciarmos, eu vou fazer a leitura do termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Nós faremos algumas perguntinhas que são também formalidade. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será realizada? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja um pseudônimo utilizado? Não, pode ser revelado. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Concordo. Você autoriza o uso da sua imagem no caso de divulgação do material? Sim, concordo. Você está ciente que tem o poder, neste ou em qualquer momento até o fim dessa entrevista, de definir o prazo a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Sim. Bom, eu vou então entrar na primeira pergunta do roteiro. Tu já tiveste acesso a ele previamente, então tu vais ver que dependendo do que conversarmos, a gente vai pulando, vai trazendo novas questões. Perfeito. Tá bem? Eu entendi. Você poderia nos contar um pouquinho, então, a respeito da sua trajetória acadêmica e profissional e como que essa trajetória que acabou te levando, né, à participação no Comitê de Dados, como você foi convidado a participar do grupo de trabalho de gestão da crise e como tem sido essa participação para ti? Bom, eu sou delegado de polícia, né, no estado do Rio Grande do Sul há 21 anos, né, completando 21 anos agora, exatamente nesse mês de outubro, vou completar 21 anos como delegado de polícia. Portanto, sou bacharel em Direito, né, que é um pré-requisito para ser delegado de polícia. Fiz minha formação acadêmica na Pontifícia Universidade Católica aqui do estado. Fiz mestrado na Unicinos, na Universidade Vale do Rio dos Sinos, e atualmente eu estou exercendo a função de diretor-geral do gabinete do vice-governador e secretário executivo do programa RS Seguro. Fui, em razão destas funções que eu estou exercendo, indicado e convidado pelo vice-governador para compor o Comitê de Segurança. Então, logo foi criado a estrutura dos comitês aqui no estado, pelo governador do estado. Foi destacado um comitê de dados específico, e desse comitê de dados, inicialmente, tinha um comitê da segurança. Foi criado um comitê específico da segurança e eu estou integrando ele desde o início. Quando e em que circunstâncias você teve contato com as primeiras notícias sobre a propagação do coronavírus? Naquele contexto, tu acreditas que tu tinhas um nível de informação adequado a respeito do tema? E quais foram as percepções enquanto gestão pública estadual, né, diante das primeiras notícias lá na China e depois com a propagação do vírus pela Europa? Sim, o primeiro contato que eu tive assim, com as notícias sobre a propagação do coronavírus, eu estava em férias, em viagem na Espanha, e isso, de uma certa forma, por lá as notícias estavam circulando de maneira mais acelerada. Isso era mês de janeiro deste ano de 2020, né? Naquele contexto, né, eu não tinha um nível de informação adequado sobre o tema. Eu acho que poucas pessoas no mundo tinham esse nível de informação adequado sobre o tema, janeiro de 2020.
né, fui procurando me apropriar com leituras, com acompanhamento de noticiários, entrevistas de especialistas, né, e com relação às percepções e às ações da gestão pública estadual, acho que foram muito rápidas, né? Eu não vou lembrar agora aqui exatamente datas e números de decretos, que eu acho que esse não é o objetivo da entrevista, né? Mas certamente antes de 15 de março, o governador já rapidamente editou um primeiro decreto, né, quando as informações sobre a Covid começaram a se tornar mais concretas, a partir da pandemia lá na China, o governador rapidamente editou um decreto já, adotando algumas medidas e com sucessivas edições de decretos cada vez mais intensa para tentar adotar as medidas adequadas diante do cenário que se começava a alastrar a doença no continente europeu e com uma possibilidade de aproximação aqui no estado. E de que maneira sua atuação como gestor foi modificada durante a pandemia, no contexto da pandemia e do isolamento social, e também em que a rotina da gestão estadual tem sido impactada pelo combate à pandemia? Acho que afetou a atuação de todo mundo, né? Acho que não tem setor, né, seja público ou privado, que tenha ficado imune e distante da realidade, né, desse contexto da pandemia, né? Particularmente no que diz respeito à minha atuação específica, tenho trabalhado muito na modalidade home office, eu tenho marca-passo desde 2013, né? Então tive que adotar alguns cuidados mais intensos em razão da minha condição pessoal. A rotina eu acho que tem sido bastante intensa de trabalho em todos os setores, né, para tentar conter e adotar as medidas adequadas no combate à pandemia. Acho que é isso. Certo. E outra coisa que para nós é importante saber é como é que foram percebidos os impactos da pandemia e do isolamento social lá no começo da pandemia. Quais eram as expectativas, o que o governo estava pensando em relação a isso? Desculpa, cortou um pouquinho para mim aqui, Rodrigo. Se puder repetir. Certo. Quais eram as expectativas e as perspectivas do governo em relação aos impactos sociais e econômicos da pandemia lá no começo, lá em março, no início da chegada da pandemia no Rio Grande do Sul? A expectativa muito grande, de muita apreensão e preocupação, né? Por diversos aspectos, né? Do primeiro, acho que o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, de saber que impacto essa pandemia poderia causar no sistema de saúde, né? E acho que, embora seja um problema grave, eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia trouxe uma agilidade muito grande nas tomadas de decisão, e eu acho que o governador, em especial, e toda a equipe que assessora ele, teve essa percepção, né, de tomar as medidas rápidas. Vou dar um exemplo aqui, não é minha área, eu não vou correr o risco de falar sobre outras áreas que eu não tenho domínio, né? Mas acho que lembro muito bem que aqui no estado do Rio Grande do Sul, e acho que não é diferente nos demais países, nos demais estados da federação, tá? E acho que são poucos países que têm essa informação de maneira precisa. Não se tinha a informação precisa e em tempo real de quantas vagas nós tínhamos nas UTIs do estado, sejam públicas, estaduais, municipais ou federais, ou até mesmo privadas. Então, diante desse cenário da pandemia, que teve um impacto forte, né, sobre o serviço de saúde, foi feito um movimento muito rápido para que o Estado pudesse ter acesso a essas informações do sistema de saúde, mais especificamente sobre as vagas nas UTIs, para atender, em sendo necessário, as internações. Então, a rotina realmente foi afetada de maneira muito intensa. Nós tivemos que ter uma organização muito rápida, né, porque o vírus não pedia licença e não dava tempo para uma organização, né? Então, acho que o Estado atendeu muito bem as expectativas, né, para tentar fazer frente a essa pandemia.
E, Antônio, afunilando um pouco sobre a tua área de atuação, como é que a pandemia interferiu na segurança pública e nos rumos do programa RS Seguro, e também quais são as perspectivas posteriores à pandemia, né? O que se espera a partir do momento que as coisas acalmarem um pouco? Na segurança pública, assim como a saúde, a segurança pública não parou, né? A segurança pública manteve a sua atuação intensa e a redução dos indicadores de criminalidade demonstra isso de maneira muito clara, né? Na segurança pública a gente não teve isolamento social na segurança. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, o Instituto Geral de Perícias, e até mesmo a área penitenciária continuaram com as suas atuações intensas, claro, com alguns cuidados, evidentemente, né? Vou dar um exemplo. No programa RS Seguro, nós temos toda uma governança que todos os meses nós realizamos uma série de reuniões para analisar os fatos e os dados, as evidências, a partir dos indicadores de criminalidade. Nós temos toda uma rotina, desde julho do ano passado, no acompanhamento sistemático e implacável de 3 indicadores iguais para os 23 municípios do programa e um indicador local, ou seja, são 4 indicadores por município do programa RS Seguro, que são 23 hoje. Nós fazemos esse acompanhamento todos os meses, com reuniões locais. Então tem uma reunião que nós chamamos de A3, em que os atores da Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiro, IGP, SUSEP e agora Ministério Público e Poder Judiciário se reúnem todos os meses lá nos municípios para analisar esse conjunto de indicadores, identificar os problemas no período analisado, naquele ciclo, e desenvolver um plano de ação para tentar solucionar aquele eventual crescimento do indicador de criminalidade. Essas reuniões, antes da pandemia, ocorriam presencialmente. Em razão da pandemia, nós tivemos que nos reorganizar rapidamente, como todo mundo, né? E essas reuniões continuaram acontecendo, só que de maneira remota. Isso ocorre todos os meses. Em dezembro de cada ano, nós lançamos um calendário que vai de janeiro a dezembro, uma reunião mensal lá no local. Todos os meses também nós temos uma reunião que nós chamamos A2, que nós analisamos daí o conjunto de indicadores e dos planos de ação de cada um dos 23 municípios. Esta reunião daí é presidida pelo vice-governador e secretário de Segurança, com a cúpula da Segurança Pública, o comandante-geral da Brigada Militar e o subcomandante-geral da Brigada Militar, a chefe de polícia e o subchefe de polícia, assim por diante, em que nós analisamos o conjunto dos indicadores de criminalidade desses 23 municípios, e ali é feita uma deliberação para definir qual o município, por indicador, né, às vezes é um, algumas vezes são 2, que deve fazer uma fala sobre a boa prática, a boa evolução na redução desses indicadores, para cada um desses indicadores avaliados, e municípios que devem fazer uma fala como ponto de atenção, porque o indicador está subindo. Isso a gente faz por indicador. E nessas reuniões que nós chamamos A2, que também são mensais, nós também começamos a realizar elas remotamente. E nós temos, dentro desse ciclo de governança da segurança pública, todos os meses também, uma reunião que é chamada de reunião A1, que é presidida pelo governador do estado. Nós tivemos do ciclo de outubro, com relação aos dados de setembro de 2020 para trás, essa reunião ocorreu no dia de ontem. Ela é presidida pelo governador, participam, além do governador, todos os integrantes da reunião A2, que eu falei, o 01 e o 02 de cada instituição vinculada, e todos os representantes das instituições dos 23 municípios, incluindo os órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário. São mais ou menos 250 pessoas participando dessas reuniões. Antes da pandemia, elas eram presenciais no Palácio Piratini. Agora, em razão da pandemia, elas são realizadas de maneira remota, em que nós analisamos esses indicadores e os municípios selecionados pela boa prática, pelo indicador, fazem uma fala lá no Palácio Piratini, quando eram presenciais, todo aquele cenário montado lá, tinha toda uma organização e uma distribuição das pessoas no Palácio Piratini, os representantes dos municípios, então o delegado de polícia, o oficial da Brigada Militar, dos bombeiros, o perito, o agente penitenciário, o promotor de justiça e juiz levantam e falam o que eles estão fazendo
para ter aqueles bons resultados. Na sequência, naquele mesmo indicador, é chamado o município que está com pontos de atenção, que está com um crescimento do indicador, e eles explicam, né, o que eles estão fazendo para tentar reverter esse cenário. Então, algo que dá para dizer que afetou na nossa rotina do RS Seguro é essa reorganização que nós tivemos que fazer para continuar no acompanhamento e na governança. Mas no dia a dia, na atuação operacional dos órgãos de segurança pública, houve muito pouca modificação. Claro que todo um cuidado, os policiais militares, antes nós não víamos policiais militares com luvas para fazer uma abordagem, com máscara para fazer o trabalho de rotina, da mesma forma os policiais civis. Então o que teve de modificação foi mais esse cuidado para que eles não fossem contaminados, utilização de equipamentos de proteção e também não contaminasse as pessoas eventualmente abordadas. A pergunta seguinte já é a 6, mas eu queria desdobrar uma questão que eu fiquei intrigado aqui, que desdobra um pouquinho da 5. A que tu atribuis a diminuição dos índices de criminalidade, dos indicadores, com o início da pandemia? Qual é a interpretação que tu tem sobre isso? Isso é bem interessante, essa pergunta, Rodrigo, sim, porque é evidente que alguns indicadores de criminalidade nós acompanhamos todos os meses, tá? O CVLI é um indicador que é central para nós, que são os crimes violentos, letais e intencionais. O homicídio, o latrocínio, o aborto, o induzimento e auxílio, instigação, suicídio e o infanticídio. O outro indicador que é acompanhado é o roubo a pedestre. O terceiro indicador que é comum, aí são os 3 comuns para todos os municípios, é o roubo de veículos. E o quarto indicador, eles são diferentes porque dependeu da escolha dos representantes do município, lá os oficiais da Brigada Militar, os peritos, os delegados de polícia, enfim, todos os atores lá definiram, olha, no nosso município aqui, além desses 3, é importante nós acompanharmos, por exemplo, roubo à residência, que é uma situação de Guaíba, é um indicador escolhido por Guaíba, roubo a estabelecimento comercial de ensino, que é um indicador, por exemplo, de Porto Alegre ou Esteio, furto de veículo, que é Passo Fundo. Estou dando esse contexto aqui porque não há dúvida nenhuma que no roubo a pedestre, em razão da diminuição de circulação de pessoas nas ruas, houve uma contribuição para a diminuição desse indicador. Mas se nós olharmos, e a gente faz uma série de inferências sobre as análises dos indicadores, a gente acompanha, muito antes de se acompanhar, por exemplo, aqui na Covid-19, as médias móveis, isso a gente está fazendo desde o ano passado já, desde julho do ano passado, no acompanhamento desses indicadores. Então, a gente percebe que vem havendo já uma diminuição no indicador de roubo a pedestre. Evidentemente, que não tem como desconsiderar que nesse período da pandemia, essa redução ela é mais significativa, porque quando a gente tem um número menor de pessoas circulando na rua e roubo a pedestre, quer dizer que a pessoa foi vítima de uma subtração de um objeto mediante violência ou grave ameaça na rua, né? Senão seria um roubo à residência na rua, então tem sim um reflexo. Mas isso eu já não posso afirmar, por exemplo, no crime violento letal intencional, no homicídio. Porque uma boa parte dos homicídios, né, e eu disse, né, o CVLI é composto de homicídio, latrocínio e outros crimes violentos letais intencionais. Uma boa parte dos homicídios, regra geral no país, tem um envolvimento e a participação de organizações criminosas, muitas vezes em razão da disputa por pontos de tráfico de drogas. E esse pessoal não parou durante a pandemia também. Então, aqui não tem um reflexo direto da pandemia nessa redução. Se nós olharmos a nossa série histórica, e a gente acompanha, dando um exemplo aqui de Porto Alegre, nós estamos já com reduções significativas do CVLI em Porto Alegre, já bem antes da pandemia, e de maneira mais acentuada desde que nós iniciamos o programa RS Seguro. Claro que essas reduções não vêm só do programa, isso é um processo, mas se a gente for comparar, por exemplo, com 2017, nós estamos conseguindo índices, e eu gosto até de dar uma batidinha na madeira aqui, porque quando a gente está falando de indicador de segurança, eu acho que nunca é bom demais a gente ficar comemorando de maneira antecipada, porque são movimentos que nós estamos fazendo de maneira bem significativa, né, e de maneira bem firme, estruturada, com metodologia, e que leva tempo. Eu prefiro 1000 vezes ver aquela curva descer
de maneira perene, mas sempre constante, do que ter uma queda muito brusca. E não dá para afirmar que a gente teve uma queda muito brusca no roubo a pedestre só agora durante a pandemia. Teve uma queda, sim, mas ela já vem acontecendo há mais tempo. Da mesma forma, o roubo de veículos. Se vocês perceberem a nossa série histórica, a gente está acompanhando isso desde 2016, por exemplo, não é só de agora. Para criar e escolher, por exemplo, os indicadores, o crime violento letal intencional, que foi o indicador central para nós selecionarmos os municípios, nós pegamos série histórica de 10 anos. Então, a gente foi buscar lá nos últimos 10 anos e fazendo algumas inferências, 10 anos, número absoluto, taxa, 5 anos, número absoluto e taxa, para definir quais seriam os municípios que nós selecionaríamos para o programa. Nós temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o programa é para os 497 municípios, mas esse primeiro movimento mais forte, mais intensivo e mais incisivo, nós tínhamos que fazer nos municípios mais violentos. Esses 18 municípios selecionados inicialmente lá no programa, no ano passado, agora, nesse ano de 2020, nós incluímos mais 5 municípios, mas lá no início do programa, nós selecionamos 18 municípios que concentravam 45% da população do estado. Mas sozinhos, esses 18 municípios concentravam 71% das mortes violentas de todo o estado, 18 municípios. Roubo de veículos eram 89,3% dos roubos de veículos em 18 municípios. E roubos a pedestres, 89% desses roubos a pedestres estavam concentrados nesses 18 municípios, demonstrando que a nossa percepção inicial, que nós deveríamos ter um foco territorial muito específico e uma atuação intensiva nesses municípios, a gente conseguiria reduzir os indicadores do estado. Ontem, por exemplo, nós estávamos, durante a reunião presidida pelo governador, com essas 250 pessoas, comemorando. Esses municípios, todos eles foram selecionados porque eles tinham uma taxa superior a 30 mortos por 100 mil habitantes. Esse desenvolvimento inicial do programa, ele teve essa percepção. Né? Por que nós estabelecemos 30 mortes por 100 mil habitantes como uma referência? Porque era o índice que o estado do Rio Grande do Sul estava muito próximo quando nós fizemos o detalhamento do programa RS Seguro. O Rio Grande do Sul estava com quase 30 mortes por 100 mil habitantes, e o Brasil, dados de 2016, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostravam que o Brasil estava com uma taxa superior a 30 mortes por 100 mil habitantes. Se a gente fala isso simplesmente como número, parece algo assim trivial e banal. Mas é 30 vezes a taxa do continente europeu. Quem mora na Europa hoje tem uma taxa de 1 por 100 mil habitantes. A nossa taxa aqui é 30 por 100 mil habitantes. E esses municípios selecionados tinham essa taxa. E nós estamos, de maneira consistente, com essa focalização territorial e com atenção também nos demais municípios, por isso que nós incluímos 5 municípios nesse ano, nós estamos reduzindo sistematicamente as taxas de crimes violentos letais intencionais nesses municípios acompanhados pelo programa. Ontem, por exemplo, a gente está comemorando Capão da Canoa, que tinha essa taxa elevada, por isso que foi selecionado, mesmo com a correção da sazonalidade, em razão de nós não termos a mesma população durante todo o ano. Capão da Canoa, provavelmente, tá? Eu não quero afirmar isso, mas provavelmente vai chegar no final do ano com uma taxa inferior a 10 mortes por 100 mil habitantes. Eu sei que nós temos ainda 65 dias, agora um pouco menos, 64 dias até chegarmos no final do ano. Então não dá para comemorar ainda de maneira antecipada. Mas Capão da Canoa, Pelotas, Sapucaia do Sul e até mesmo Tramandaí, por exemplo, são municípios que podem estar chegando no final do ano com uma taxa inferior a 10 mortes por 100 mil habitantes, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como algo assim, que não é, que ninguém gosta, né, de ter uma taxa de 10 mortes por 100 mil habitantes, mas é algo aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E a gente tem tido cuidado de confrontar os nossos dados estatísticos também com os dados da saúde para considerar toda e qualquer morte violenta, não importa se seja uma morte, por exemplo, de disputa entre traficantes, um matando o outro. Toda e qualquer morte violenta a gente tem considerado, diferentemente do que fazem alguns estados
por exemplo, desconsideram as mortes decorrentes de uma intervenção policial. Eles não contabilizam nas suas taxas de homicídios as mortes decorrentes de um confronto com a polícia, mesmo que na maioria dos casos essa morte seja legítima. E a gente sabe que na maioria dos casos a morte, aqui no nosso estado eu afirmo com certeza, na maioria dos casos, né, as mortes decorrentes de uma intervenção policial são legítimas. É o policial determinando que a pessoa levante as mãos, o policial está abordando e tem daí, não há um respeito dessa ordem policial, há um disparo do lado de lá, os policiais, para se defender a própria vida e no exercício regular de um direito, acabam confrontando, e as pessoas que confrontam a polícia acabam morrendo. Mesmo essa morte nós estamos contabilizando e a gente está conseguindo dados satisfatórios. Não sei se eu estendi demais aí a minha resposta, mas eu acho que era importante dar essa contextualização geral, né, para vocês perceberem, sim, a pandemia tem um impacto na redução de alguns indicadores, mas a pandemia por si só não responde, porque a gente está olhando isso já há mais tempo e a gente percebe que há um comportamento de queda desde antes. Não te estendeste, não, acho que né, pegar a tua perspectiva desde o lugar no qual tu atuas. E daí, antes de partir para a pergunta 6, eu também fiquei com vontade de aprofundar algumas questões. Eu fico dentro da minha mente aqui a relação com o tempo que tu já estabelecesse, que tem outros compromissos, mas antes da pandemia, antes de ocupar o cargo que tu ocupas agora, tu já trabalhavas com esses dados, já acompanhavas esses indicadores, como era a tua lotação e ao que tu vinhas te dedicando para tentar entender um pouquinho como a própria pandemia impactou nesse teu trabalho? Sim, eu fui diretor de planejamento já da Polícia Civil por 2 vezes, fui diretor de planejamento da Secretaria de Segurança, então sempre me preocupei com esta questão de ter bem presente os dados para a gente trabalhar com evidências, né? Isso já há bastante tempo. Eu estive à frente do programa de modernização da Polícia Civil, quando o Dr. Ranolfo, hoje vice-governador e secretário de Segurança, era chefe da Polícia Civil. Eu coordenei o programa de modernização da Polícia Civil, em que nós começamos a acompanhar de maneira mais técnica os dados da criminalidade, definindo, inclusive, indicadores para a Polícia Civil, para tentar qualificar cada vez mais o trabalho. A gente começou lá, por exemplo, a acompanhar os índices de elucidação, que não era feito antes, né, os índices de elucidação de inquéritos, para saber como estava o desempenho da atuação da Polícia Civil e não simplesmente de conclusão de um inquérito e remessa ao Poder Judiciário, tendo como destinatário o Ministério Público. Então, sempre me interessei por essa área, sempre procurei trabalhar com fatos e dados, que eu acho que a gente consegue ter melhores resultados. Agora, aqui, tendo a possibilidade de trabalhar junto com o vice-governador ali, exercendo a função de secretário executivo do programa RS Seguro, tenho tido muita satisfação, extremamente motivado, porque eu percebo que a gente está conseguindo, e evidentemente que isso só está sendo possível pela compreensão, pelo amadurecimento das próprias instituições de segurança pública, de trabalhar de uma maneira efetivamente integrada. Porque eu sempre ouvi, né, desde sempre ouvia falar que as instituições tinham que trabalhar integrada, havia um movimento aqui e ali, mas isso muitas vezes acabava sendo algo da boca para fora. Se falava que se queria integração, mas ia vivenciar na prática lá, muito pouco se via na realidade a atuação integrada, em especial entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. E isso hoje tem sido uma prática, tem sido uma regra, as instituições realmente estão trabalhando de maneira integrada. Acho que o programa tem tido um papel importante nesse ponto, e aqui é uma percepção muito empírica da minha parte, né? Antes as instituições ficavam, cada uma delas, disputando para ver quem tinha mais espaço. Na medida em que nós estamos focalizando nos municípios, e a maioria dos indicadores de criminalidade depende da atuação conjunta das instituições, e os municípios são comparados entre eles, quando a gente faz a organização de uma reunião A1, por exemplo, em que delegado de polícia, oficial da Brigada Militar, um perito, um agente penitenciário e um bombeiro militar levantam na presença do governador, nas chefias das instituições,
e na frente de todo mundo, de todos os outros integrantes dos municípios, e eles vão ali falar quais são as boas práticas que eles em conjunto estão desenvolvendo e por que eles estão conseguindo bons resultados, isso desperta uma competição, entre aspas, saudável entre os municípios e faz com que os atores da segurança pública tenham que atuar cada vez mais de maneira integrada, e é percebido já que essa troca de informações, atuação efetivamente no ponto de vista estratégico e operacional integrado é que tem trazido bons resultados. Antes ainda de entrarmos na questão do distanciamento controlado, eu assisti, preparando os roteiros, né, teu e do senhor vice-governador, assisti algumas entrevistas e li algumas reportagens refletindo a respeito dos dados sobre violência contra as mulheres, porque um dos grandes receios do isolamento social era que nós ficássemos confinados com, né, eu enquanto classe, com os nossos agressores e abusadores. E houve muitas campanhas, né, de organizações da sociedade civil e partidos, sindicatos, pensando essa proteção das mulheres. Mas eu assisti ao vice-governador falando que isso não tem se confirmado, que ao contrário, os índices têm diminuído. Isso realmente tem se confirmado ainda, nós já estamos agora em outubro, né, e pode haver alguma relação com a dificuldade, inclusive, de denúncia por parte dessas mulheres que precisam ficar em casa com os agressores? Como que tu avalias isso? Esse é um tema, Clarissa, bem sensível e que a gente está com uma atenção bem focalizada e não por conta da pandemia, viu? Desde antes já, né? Então a gente fez um primeiro movimento mais focalizado nesses indicadores que eu mencionei para vocês, tá? Mas já em dezembro do ano passado, nós fizemos um movimento, porque assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Poder Judiciário atua muito bem no seu papel, no que diz respeito à atuação do sistema de justiça para minimizar as violências de gênero. Da mesma forma, o Ministério Público, a Polícia Civil tem delegacias especializadas já há bastante tempo, foi o primeiro estado da federação a ter uma delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher. A Brigada Militar hoje tem as patrulhas Maria da Penha, o Instituto Geral de Perícias tem a Sala Lilás, enfim, todo mundo sempre teve um olhar diferenciado para a questão da violência contra a mulher. Só que esse olhar, de uma certa forma, sempre foi muito para dentro de cada instituição e de maneira isolada. Em dezembro do ano passado, portanto, antes de se sonhar com pandemia, né, hoje a gente até vê notícia aqui e ali de que o vírus já estava circulando em alguns lugares antes de nós termos as notícias, mas em dezembro do ano passado, nós organizamos um trabalho bem importante que está nos dando também muita satisfação, que é o trabalho de enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher, fazendo um movimento muito importante. Vocês devem ter acompanhado que o governador editou um decreto agora nesse ano, fruto desse trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, com uma focalização específica na prevenção e na repressão à violência contra a mulher. Nós reunimos todos os poderes, Judiciário, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, com todos os atores do Poder Executivo, Polícia Civil, Brigada Militar, IGP, Bombeiro, SUSEP, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, organizações sociais, e com esse pessoal, nós estamos desde dezembro trabalhando algumas linhas de ação sobre o ponto de vista do serviço público e sobre o ponto de vista das vítimas. Elencamos 12 projetos prioritários, dividimos esses projetos em curto, médio e longo prazo, e em setembro, agora não me lembro, tá? Acho que foi setembro, o governador lançou o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com a participação de todos esses atores, com 4 projetos, 5, muito específicos já de início de curto prazo. O primeiro foi a própria criação do comitê, que é um ambiente onde estão todos os projetos e ações estratégicas da prevenção e repressão à violência contra a mulher. O que antes era feito de maneira isolada em cada instituição, agora está sendo feito de maneira coordenada
conjunta entre todos os atores. E nós temos 4 projetos sendo desenvolvidos de maneira muito bem estruturada. O primeiro deles é o projeto de monitoramento do agressor, que visa estabelecer uma estratégia estadual para o monitoramento da violência doméstica. Está sendo desenvolvido um termo de referência para nós termos um monitoramento, né, uma solução tecnológica para monitorar o agressor e a vítima. Nós não temos, nós temos experiências aqui e ali, projetos pilotos aqui e ali, mas nada muito robusto. E a ideia é que nós tenhamos isso de maneira muito estruturada. E também uma capacitação para essa finalidade. A ideia é que a gente possa estar implantando essa rede de monitoramento estadual no segundo semestre do ano que vem. Acho que está claro o que significa isso, né? É ter uma solução tecnológica em que a gente possa monitorar ao mesmo tempo o agressor e a vítima, e não só um ou outro. O segundo projeto, que está dando muita satisfação, é o projeto de ações nas escolas. E aqui vocês estão vendo já, quando eu terminar de falar os 4, vocês vão perceber que a gente está tentando enfrentar todas as frentes. Nós devemos ter hoje mais ou menos umas 60 pessoas literalmente colocando a mão na massa em cada um desses projetos. São promotoras de justiça, delegadas de polícia, soldados e oficiais da Brigada Militar, defensora pública, procurador do Estado, juízas. Em cada um desses projetos tem 12, 13, 15 pessoas. O projeto número 2 são as ações nas escolas. E esse projeto tem um papel central, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se nós tratarmos desse tema da violência de gênero, desde as mais tenra idade, levando a temática da violência doméstica e de gênero nas escolas, desenvolver ações concretas, certamente esse tema vai ser melhor solucionado do que nós trabalharmos simplesmente com a repressão depois que a violência já ocorreu. Porque diferentemente de um crime, por exemplo, de um roubo de veículos, um crime de roubo de veículo, a atuação que a Brigada Militar e a Polícia Civil tem tido nesse tipo de crime, com inteligência, o resultado está aparecendo de maneira muito clara e concreta. Nós estamos reduzindo a cada mês os roubos de veículos no estado do Rio Grande do Sul. A questão da temática da violência doméstica e de gênero, como ela ocorre na maioria das vezes, o problema não é descobrir quem cometeu o crime, o problema é evitar esse crime. E muitas vezes esse crime, eu diria que é quase impossível de ser evitado, porque ele ocorre dentro de um ambiente, tem toda uma lógica da relação entre o homem e a mulher, né, e até mesmo de uma cultura equivocada de pessoas próximas de achar que não devem se envolver, que não deve haver denúncia. Tem até um jargão popular, né, que vocês devem saber, até chovendo molhado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente tem tido essa preocupação de desenvolver ações nas escolas para que as próximas gerações de crianças, adolescentes e jovens possam perceber a temática da violência e literalmente terminar com isso, porque esse não é um problema aqui do nosso estado, não é um problema do Brasil. O problema da violência de gênero é um problema mundial. Tem suas raízes lá na origem humana. Como eu disse, eu estava em janeiro na Espanha e via notícias, mais de uma vez durante o período que eu fiquei lá, de violência doméstica ocorrendo e sendo denunciado, inclusive com feminicídio na Espanha. Então, é um fenômeno que não é só nosso aqui. O terceiro projeto que está sendo desenvolvido pelo comitê diz respeito, o nome dele é Informar, Prevenir e Proteger. Todos os anos, vocês devem ver, né, campanhas na mídia, campanhas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia, cada uma das instituições desenvolvendo o seu folder, o seu cartaz, o seu banner, as suas campanhas na rádio, televisão, no site. A ideia aqui é fazer uma campanha única de todos e potencializar essa campanha. Então, em breve aí, eu não vou aqui, não é spoiler, por favor, né? Até não vou me atrever a avançar muito aqui, né? Mas em breve vocês vão ver que a gente vai estar com divulgação de materiais fantásticos, não só de uma instituição, mas materiais do estado do Rio Grande do Sul e principalmente de maneira perene, que não fique vinculado só a uma instituição, a um poder, a uma organização e a um governo.
materiais que possam ter permanência para despertar o real interesse nesse tema, inclusive com campanhas de divulgação em momentos estratégicos e não só no dia 8 de março, como normalmente a gente faz esse tipo de divulgação. E o quarto projeto é de grupos reflexivos de gênero, que é uma iniciativa bastante importante para que os homens agressores, né, lá em medidas judiciais que forem aplicadas diversas da prisão, por exemplo, que eles sejam obrigados a participar de grupos reflexivos de gênero e compreender que o que eles fazem é errado para tentar frear esse tipo de iniciativa. Acho que eu me estendi um pouco na explicação dessa temática aí também, mas acho que era bastante importante. Nós estamos numa parceria com esse projeto, por exemplo, com o Instituto Avon, né, que tem ajudado a fortalecer esse projeto, e com a London School of Economics também para algumas iniciativas, desenvolver alguns algoritmos, inclusive, para tentar prevenir violência doméstica a partir de coleta de dados do 190, do 181, do atendimento do SAMU, do atendimento nos hospitais, com as ocorrências policiais anteriores de ameaça, lesão corporal, tentativa de feminicídio, para tentar criar um algoritmo e identificar mulheres que são, vamos dizer assim, mais potencial, têm um potencial maior de serem vítimas de violência e tentar sermos mais assertivos nas nossas ações. É claro que o nosso objetivo é destacar os impactos da pandemia nesses processos, mas pela tua fala é perceptível de que são trabalhos que não cessaram, que seguem, né? Alguma dificuldade quanto a acessar dados e reunir pessoas em função da pandemia? Nenhuma, nós estamos trabalhando muito, né? Até por isso que eu pedi para controlar o tempo aí, desculpe se eu me estendi em alguma resposta. Nós estamos trabalhando muito mais do que durante a época do trabalho presencial. Essas reuniões, por exemplo, que eu estou falando, elas ocorrem todas as semanas, são 4 grupos de trabalho, todas as semanas tem reunião desse grupo de trabalho. Hoje, por exemplo, às 10 horas da manhã teve uma, o pessoal está realmente assim, muito motivado, botando a mão na massa, são inúmeras pessoas desenvolvendo esses trabalhos, e eu estou realmente assim, muito satisfeito, o nível e a qualidade dos produtos que estão saindo desse trabalho são muito bons, porque são pessoas que conhecem a temática, estão envolvidas, estão motivadas, e esse trabalho efetivamente integrado, tentando melhorar esse tema, tem dado muita satisfação para todo mundo. Antônio Carlos, a gente já está chegando no teu horário, eu queria tentar te convencer se tu pode responder pelo menos mais 2, que são a 8 e a 10, que eu acho que são importantes relacionadas à segurança pública. Se tu tiver condições, um tempinho de responder, acho que essas 2 são importantes. Ou ainda, se tu acreditares que é possível, Antônio, agendar um outro horário para continuar conversando com o Rodrigo, porque nós gostaríamos de registrar a percepção enquanto segurança pública da construção do modelo de distanciamento controlado. Eu sei que não é, né, o eixo da tua atuação, mas é importante. Eixo, né? Uhum. Tá. Então, se tu precisa... Tá, vamos lá, a 8, então, diante da crise, a fiscalização de medidas restritivas. Diante da pandemia... Pode perguntar. Para o ouvinte, acho que é bacana a gente registrar a pergunta, né? Sim. Diante da pandemia, a fiscalização de medidas restritivas, como o controle da formação de aglomeração, por exemplo, se tornou central. Como a segurança pública se organizou para atender essa necessidade? A organização foi de acordo com a demanda, né, Clarice e Rodrigo, né? Vocês devem estar acompanhando, nem sei se sempre sai noticiado na imprensa, né, mas a Brigada Militar, em especial, em algumas vezes também a Polícia Civil, tem se organizado e se articulado com os municípios para dispersar essas formações de aglomerações, né? É importante que o município tenha um papel central também nesses movimentos, porque muitas vezes alguns estabelecimentos de entretenimento acabam ficando fora dos horários permitidos. Então, a organização foi de acordo com as demandas, até porque não é em todo lugar que há esse desrespeito, mas a Brigada Militar está muito atenta. Isso tem consumido uma atuação importante da Brigada Militar, em especial, da Polícia Civil, em alguns casos mais pontuais.
mas há uma atenção especial para esse tema e tem esse acompanhamento sistemático de aglomerações, a Brigada Militar vai lá e faz a dispersão. Claro que aqui o ideal seria que as pessoas tivessem a consciência, né, da importância de não formar aglomerações. Então, a segurança pública está organizada para atender essa necessidade dentro dos seus limites de atuação, né? Mas virou um protocolo, por exemplo, do policiamento ostensivo, a abordagem dos pedestres na rua quanto à máscara ou outras questões assim, ou não? Não, isso não, até porque... Não, isso não, de obrigar as pessoas a utilizar máscara, não, até porque a nossa legislação no Estado não... Até onde eu tenho acompanhamento e conhecimento, não tem uma obrigatoriedade com implicação de multas, né, para a utilização de máscaras, como alguns países fizeram de maneira mais incisiva, né? Mas, claro, a Brigada Militar tem atuado quando observa, por exemplo, pessoas, quando a legislação regulamentar, decreto estadual municipal, proibia a prática de atividade esportiva. Vocês devem ter acompanhado diversas matérias, a Brigada Militar indo lá, orientando as pessoas a terminarem com aquela prática esportiva e se recolhendo para os seus domicílios. Da mesma forma, aglomerações na frente de bares e restaurantes, mas sempre de uma maneira educada, com a devida cautela, né, pedindo que as pessoas dispersassem. Mas aqui, na verdade, que isso funcione muito bem, não depende só de uma atuação repressiva, depende de uma atuação preventiva dos órgãos municipais de fiscalização, que alguns municípios têm adotado, e das próprias pessoas, principalmente, terem consciência da importância de não haver uma aglomeração. Em relação a 10, quais foram os temores em relação à propagação do coronavírus no sistema prisional e as políticas nesse sentido? Aqui eu confesso que o temor foi bem importante, né? Porque, imagina, nós temos um número significativo de pessoas no sistema prisional, há um déficit reconhecido já histórico, né, de vagas no sistema prisional, então se adotou uma série de medidas para tentar evitar a propagação dessa doença aqui no estado. Desde a distribuição de equipamento de proteção individual para os servidores, material de limpeza adequado para os estabelecimentos prisionais. No primeiro momento, foi estabelecido também um protocolo rigoroso de limpeza e higienização desses estabelecimentos prisionais, são 152 estabelecimentos no estado, né? Toda uma orientação para os agentes penitenciários, para os presos, houve a suspensão das visitas dos familiares, então foram uma série de medidas, né? Equipamentos de medição de temperatura, enfim, espaços e ampliação de espaço, por exemplo, eu recordo lá no Hospital Vila Nova, que é o hospital que recebe presos com problema de saúde, então foram criados centrais de triagem e isolamento em cada um dos estabelecimentos, então foi destinado um espaço específico para que os presos com suspeita de contaminação de Covid pudessem ficar isolados. Recordo também que foram distribuídos testes, foram uma série de medidas, emissão de boletins diários de acompanhamento das contaminações de servidores e dos próprios presos, e a gente está aí, eu acho que com um bom controle no sistema prisional, um índice baixo de contaminação e baixíssimo também de presos mortos. Havia um temor importante no início, eu acho que as medidas adotadas pelo Estado, de uma maneira geral, em parceria com a Secretaria da Saúde e pelo sistema prisional, ali pela Secretaria de Administração Penitenciária, coordenada pelo secretário César Facioli e pela equipe dele na SUSEP, até agora tem tido bons resultados. Como nós chegamos no horário combinado, talvez tenhamos que pular já para te perguntar se tem algo mais que tu gostaria de registrar
que não tenha sido perguntado e que tu acha importante do contexto da pandemia em relação ao GT? Eu gostaria de ter te perguntado, por exemplo, um pouco mais sobre o cotidiano do GT mesmo, né? A atuação do GT dentro do comitê de dados. Então, se tu quiseres mencionar alguma coisa a respeito disso, seria uma boa forma de encerrarmos. Tá, então, com relação a isso foi muito tranquilo, tá? Porque a segurança pública, talvez, diferentemente de outras áreas do Estado, pela característica própria, desde sempre a gente tem um acompanhamento sistemático dos dados, como eu mencionei, né? A gente vem fazendo isso muito antes de pensar na pandemia. O que nos move é esse acompanhamento dos dados da criminalidade, da migração da criminalidade, do aumento ou diminuição da criminalidade, desenvolve um plano de ação para fazer corretivas. Então, para nós foi, eu não vou dizer que foi tranquilo, né? Porque é uma demanda a mais que a gente teve que absorver nesse contexto da pandemia. Mas não saiu muito da nossa rotina e a gente percebeu que, na verdade, as medidas que a gente estava adotando já eram adequadas e suficientes para o controle da pandemia. Nós não tivemos maiores problemas, por exemplo, com a migração para um ou outro tipo de crime. Teve um aumento ali do estelionato, mas o estelionato é aquele crime também que não tem violência ou grave ameaça, então estava dentro do esperado que houvesse a prática de estelionato e também a gente adotou as medidas adequadas, né? A Polícia Civil sempre atenta, fazendo as investigações, e o crime de estelionato, a gente chama que é um crime que muitas vezes tem uma torpeza bilateral. A pessoa, a vítima acaba muitas vezes também entrando, vamos dizer assim, usar uma expressão mais coloquial, entrando de gaiato em uma história, acaba sendo enganada, porque muitas vezes acha também que está tendo vantagem em alguma situação, né, proposta. E então não teve maiores dificuldades no trabalho ali do comitê, talvez em razão de nós já termos uma organização sistemática de acompanhamento dos indivíduos. Então, acho que a gente pode ir para a final, né, que é estabelecer, se tu deseja estabelecer o prazo mínimo para tornar público o depoimento. Podem divulgar no momento que vocês acharem adequado aí, da minha parte, espero ter contribuído, acho muito importante essa iniciativa de vocês, quero até parabenizar pela iniciativa, eu acho que é importante que a gente faça esses registros, e é bom saber que o nosso arquivo público aí está tomando essa iniciativa junto à Secretaria de Planejamento. Para as futuras gerações é importante, é significativo. Estou muito satisfeito. Espero ter correspondido às expectativas, né? Desculpa aí ter que encerrar de uma maneira meio abrupta aí, mas realmente eu tenho outros compromissos ainda. Nós agradecemos muito, Antônio, e eu tenho encerrado as entrevistas com um pleito de que, como vocês estão por dentro da estrutura de combate à pandemia, tendo a oportunidade de diálogo com o governo em geral, sempre que surgir a discussão a respeito da importância do acesso à informação, a todos os estudos, a toda a documentação pública que vem sendo produzida intensamente nesse período, que fique em mente, né, essa possibilidade de parceria com o Arquivo Público para que nós possamos atuar em colaboração para a preservação e acesso mais amplo possível da sociedade a tudo isso que tem sido produzido. Tá ótimo. Obrigado, Antônio. É isso? Obrigado, viu? É isso, muito obrigada, até breve. Obrigado. Vou parar aqui a gravação.